pra frente. Oxe, deu dinheiro do caralho, falando. Oxe, que foi? Tá com tu, é? Tá tirando foto dele por quê? Não é porque minha nutricionista falou que eu tenho que tirar foto do que eu como todo dia, sabe? Eu tô tirando foto dele aqui. Como é? Falei. Aí tu, no caso, tu come ele. Eu como ele todo dia. Vai te lascar. Pera, chega aí pra liberar uma beirinha pra mim também. Deixa eu tirar desse cara. Oxe, como assim minha vida? Não, vem cá, porque assim, vê só. Se ele também tá comendo, também quero derramar o óleo, né? Oxe. Aí agora tu não quer que... Aí, velho. Ai, agora ele não quer não, mas é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Tu dá 100 conto pra ele, nós tornamos nós dois ele. E aí, sem, mano. Sai aí, piada é ele aí, meu irmão. Eu não sei dessas ideias. Minha vida é 100 conto logo no começo de ano, tu paga o boleto do... E sejamos sinceros, né? Sem conta hoje em dia tá difícil de arrumar, né? Tá não, meu irmão. Sai aí que eu não Ei, sou minha que nem vida, você. ei, minha não. vida, Aí, aí, relaxa, ó. minha vida. Agora na frente dele Aí tu tá vai. se desfazendo, né? Bem, calma, bem. Olha, vê só. Tu vai só deixar a gente encostar sua cabeça e tudo. Oxi, tirada do Se cara. liga, ei, minha vida, relaxa, olha. Bota o cuspe ainda, minha vida.